E aí, galera, beleza? Você acredita em destino? Porque hoje eu quero te contar umas histórias que provam que às vezes o universo dá umas belas tropeçadas e no processo cria coisas incríveis. Já imaginou que algumas das coisas que você usa no dia a dia surgiram completamente por acidente? Então fica até o final porque o último item dessa lista vai te surpreender. É algo que literalmente mudou o curso da história. Nossa saga começa em 1853, em um restaurante nada demais em Nova York. Imagina a cena: um cliente chato, daqueles que reclamam até da cor do guardanapo, voltava sempre para devolver as batatas. Até que um dia, o chefe, já de saco cheio dessa ladainha toda, resolveu dar uma lição no cara. Cortou as batatas mais finas que papel de seda, fritou até ficarem crocantes como um chips e tascou sal. Era para ser uma zoeira, uma vingança gastronômica. Mas adivinha? O chato do cliente amou. E assim, a batata frita, como conhecemos e amamos hoje, nasceu. E você? Prefere suas batatas fininhas e crocantes ou mais grossas? Me conta aí nos comentários. Agora vamos de 1928, com o bom e velho Alexander Fleming. Imagina só, o cara era um gênio da ciência, mas também era gente como a gente e só queria saber de férias. Só que na correria para pegar o avião, Fleming esqueceu algumas culturas de bactérias no laboratório. Voltou todo bronzeado, pronto para encarar a rotina, quando bam! Deu de cara com um dos recipientes coberto de mofo. Fleming, com seu olhar atento de cientista, percebeu que o mofo estava fazendo um estrago nas bactérias. E foi daí que, sem querer querendo, Fleming deu de cara com o primeiro antibiótico do mundo, a penicilina. Uma descoberta que revolucionou a medicina e salvou milhões de vidas. Voltando um pouquinho no tempo, década de 1930, a galera da ciência estava numa saga para substituir a seda. Afinal, seda era artigo de luxo, né? Caríssima. Então esses cientistas estavam lá, mexendo com uns trem químico, tentando criar uma fibra sintética que fosse tão boa quanto a seda, mas sem gastar os tubos de dinheiro. Só que, em um momento ops, acho que errei, eles acabaram aquecendo a parada toda na temperatura errada. E não é que, em vez de virar um Frankenstein têxtil, a meleca toda se transformou numa fibra super resistente e mais flexível que vara de pescar? Nascia ali o nosso querido nylon. Preparem os babadores porque a história agora é para dar água na boca. Ano de 1875, Daniel Peter, um confeiteiro suíço gente fina, estava lá, de boas no seu laboratório açucarado, tentando inventar algo novo com chocolate e leite condensado. Mas mesmo os gênios do cacau têm seus dias de mestre cuca doidão. E o Daniel, coitado, estava numa fase de nada dar certo. Depois de inúmeras tentativas frustradas, ele simplesmente esqueceu a mistura no fogo. Quando o Daniel voltou para a cozinha, o cheiro de queimado já denunciava a tragédia. Mas calma, o plot twist vem agora. O calor excessivo tinha transformado a gororoba numa coisa mágica. Tinha acabado de nascer o chocolate ao leite. Vamos acelerar agora para os anos 1830, época em que andar de carroça era o auge da modernidade. Mas tinha um probleminha: a borracha. A danada derretia no calor. Ficava dura como pedra no frio. Charles Goodyear, um inventor que estava mais para Charles Goodyear Year, de tanto tempo que dedicava a essa busca, era obcecado em criar uma borracha que aguentasse o tranco. Até que, em um dia fatídico, Charles, meio estabanado, deixou cair uma mistura de borracha e enxofre direto no fogão aceso. Na hora, ele deve ter pensado: ferrou! Mas segura a emoção, amigo, porque o que era para ser mais um fracasso na carreira do Charles se transformou em um marco na história. A mistureba, ao invés de virar um chiclete grudento, ficou sólida, elástica e resistente.
tinha nascido a borracha vulcanizada. Agora segura essa. A bebida mais famosa do mundo, sinônimo de felicidade em lata, a Coca-Cola, começou sua história como um remedinho para dor de cabeça. Sério. Era 1886, John Pemberton, um farmacêutico cheio das ideias, queria criar um xarope milagroso para aliviar as dores do mundo. Só que a mistura, que levava água com gás, acabou se mostrando muito mais gostosa do que medicinal. A galera que experimentava o tal remédio esquecia da dor de cabeça e só queria saber de mais um copinho daquela delícia refrescante. Ano de 1968, Guerra Fria a todo vapor, e a gente aqui só pensando em colar papelzinho? Sim, porque foi nesse ano que o mundo foi presenteado com a genialidade adesiva do Post-it. Mas calma, a história é boa. Nosso herói se chama Spencer Silver, um cientista da 3M que, em mais um dia normal de vamos inventar coisas, estava tentando criar uma supercola para usar em aeronaves. A fórmula deu errado. E, em vez da supercola, Spencer criou uma colinha meio coalé que grudava de leve e desgrudava mais rápido que promessa de político em época de eleição. Todo mundo olhou para aquilo e pensou, que inutilidade. Quem nunca esqueceu um chocolate no bolso e acabou com a roupa toda melecada que atire o primeiro micro-ondas? Espera, como é? Você não sabe como o forno mais amado e odiado do mundo surgiu? Então senta que lá vem história. Percy Spencer, um engenheiro que trabalhava com radares durante a Segunda Guerra Mundial, estava lá, no meio dos seus experimentos, quando sentiu um cheirinho de chocolate derretido. Percy, que não era de perder uma oportunidade, resolveu testar o poder do radar em outras coisas. Ovo, pipoca, até um bife. Pronto! Estava inaugurada a era da comida rápida e prática. Se você já olhou para o céu em uma noite de Réveillon e se encantou com o show pirotécnico, saiba que está testemunhando o resultado de uma busca pela vida eterna que deu muito errado. Sério! Os fogos de artifício surgiram há mais de 2000 anos na China, quando um alquimista estava lá, misturando ingredientes doidos, tentando criar o elixir da imortalidade. A receita da imortalidade, aliás, era um segredo de Estado. Só que, em vez da vida eterna, o que ele conseguiu foi uma explosão de cores no céu. Estava criada a pólvora. E como descobriram que a pólvora, além de explosiva, podia ser colorida? Vai saber, né? Alquimia é uma caixinha de surpresas. A última história da nossa saga épica de invenções acidentais é sobre o Super Bonder, a cola mais poderosa do mundo. Quem nunca colou o dedo, grudou o cabelo na testa ou protagonizou algum outro desastre com essa belezinha? Mas acredite, o Super Bonder só existe porque lá nos anos 1940, um químico gente boa chamado Harry Coover estava tentando criar lentes de precisão para armas. No meio dos seus experimentos, Harry acabou criando uma fórmula que grudava mais que chiclete em cabelo de criança. Anos depois, revisando suas anotações, Harry teve um eureka, e assim nasceu o Super Bonder. E aí, galera? Qual dessas invenções foi a sua favorita? A minha é a do chocolate, claro. Porque, né, quem não ama chocolate? Brincadeiras à parte, é impressionante pensar em como acidentes e erros podem gerar ideias que mudam o mundo, não é mesmo? Às vezes, a gente fica tão preso na busca pela perfeição que acaba deixando passar oportunidades incríveis. Então, fica a lição. Não tenha medo de errar, de experimentar, de tentar coisas novas. Vai que você inventa a próxima sensação do mundo, né? Aproveita para compartilhar esse vídeo com seus amigos, deixa o like e comenta aqui se você já usou ou experimentou alguma dessas coisas do dia a dia. Nos vemos no próximo vídeo.